Depois de um lanche maravilhoso, agora a gente vai ter então a nossa primeira oficina, né? Vamos chamar de oficina. Eu me chamo Edivânia Osana. Eu tenho assim uns 30 anos nas costas de educação, né? Eu acho que o nosso microfone, né, da tecnologia mais moderna não está funcionando, então vamos no tradicional mesmo. Então, bom dia! Bom dia! Eu vou convidar vocês agora para levantarem. Eu sei que vocês já estão assim, né, saciados, comeram, se alimentaram. Por favor, Ranier, me ajude aí, ó. Clica ali, por favor, na nossa musiquinha, que a gente vai fazer assim um esquenta, né? Um esquenta. Para começar esse negócio bem animados. Né? Então, vamos lá, Ranier. Só clica ali no Data Show mesmo. Não, no PPT ali, ó. Lá no cantinho, lá, ó. Ele tá aí embaixo. Ó lá. Então, vamos lá, vamos dançar. Não fiquem envergonhados. O professor é assim, quando ele chega no local, ele fica todo sério. Vamos lá, vamos lá. Olha só, eu tenho uma notícia boa. No final, a gente vai fazer um sorteio. Quem dançar melhor vai aumenta o volume, Ranier. Vocês vendo que os alunos de vocês não falam? Essa é a tecnologia, uma das mais antigas, né? Olha lá. Já pensou começar uma aula dançando? Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Salta o som, DJ, tá muito baixo esse negócio aí. É assim, ao vivo e a cores tem que dar certo, gente. Olha lá. Então, você precisa dançar mais. Eu acho que você tá dançando muito pouco na sua casa. Vamos dançar. Tem gente lá atrás que tá parado. Qual é o movimento que o jovem faz? Muito bem. Pode dar o time aí, Ranier. Pode dar o time. Pode dar o time. Pode dar o time. Muito bem, obrigada. Muito bem para os nossos dançarinos. Palmas para os nossos dançarinos. Então, vejam bem, então. Já pensou você chegar na sua sala de aula e pedir para o aluno dançar? Foi difícil conseguir o engajamento de vocês aqui. Mas era justamente esse desconforto que eu queria provocar em cada um que está aqui. E a pergunta inicial é: o que estamos fazendo? Então, vejam só, o título: Metodologia Ativa de uma abordagem para educadores. Pode ser que aqui a gente tenha pessoas que também não são professores, né? Tem alguém aqui na sala que não atua como professor? Levante o braço, ó. Quais são, vamos conhecer o nosso público, quais são os professores que atuam na educação básica? Na educação profissional? Na educação superior? Que não atua na educação? Olha, quem que não atua na educação? No segmento educação. Então, não temos ninguém. Todo mundo está no segmento educação e mais alguma coisa, é isso? Beleza, então. Eu sou formada, eu sou mestre em Sociedade e Cultura e eu tenho formação complementar em Educação à Distância.
E essa história não começou há muito pouco tempo, não. Então, por favor, Ranier. O que nós podemos aprender com os gansos? Que tecnologia é essa, gente? Olha que lindo, né? Ranier? O que nós podemos aprender com os gansos? Quem é que sabe o que nós podemos aprender com os gansos? Alguém quer falar? Eu gosto de interação com vocês, gente. Ninguém? Então, eu vou contar uma história para vocês. Os gansos, do livrinho do Alexandre Rangel, O que podemos aprender com os gansos? Esse livro, ele traz muitas histórias. Histórias que nos emocionam, histórias que nos trazem à memória a nossa infância, histórias que a gente aplica no dia a dia da nossa vida. E nesse livro, Alexandre Rangel juntou uma coletânea de histórias que ele contava num programa de rádio. Os gansos. Quem são os gansos? É uma comunidade grande, média, pequena, mas eles vivem em comunidade. E quando eles vão fazer algo, todos se ajudam. E eles fazem um símbolo muito bonito no céu quando eles se juntam em comunidade. Vocês podem fazer esse símbolo para eu poder perceber se a gente está assim na comunidade desses gansos? Qual é o símbolo? Mostra com os braços. Vai. Mostra com os braços. Para frente. Para frente. Esse símbolo é o símbolo de quê? Da vitória. É um V. Da vitória. E o líder, ele está na frente, mas não necessariamente ele é aquele líder que sabe tudo. Não necessariamente ele é aquele líder que é só ele que manda na comunidade. E nós estamos aqui hoje porque nós somos uma comunidade. E essa comunidade precisa de mais gansos. Essa comunidade precisa voar longe como voam os gansos. Nós viemos aqui hoje falar dessa metodologia. Ela é muito ativa, não é? Ela é mais ativa do que a própria tecnologia, que hoje dizem que é uma metodologia ativa. E os gansos, líderes, quando eles estão lá na frente, coloca o seu braço assim, ó. É assim, ó, o símbolo. O líder que está aqui, ó, recebe os comandos dos que estão para trás. E quando os que estão na frente ficam cansados, porque já não, olha, eu vou passar o meu cajado para o próximo. Ele pede que um outro assuma o posto. E se porventura algum for atingido, 2 vão ajudar o atingido. Então, que possamos nesta manhã sair daqui entendendo que somos uma comunidade de gansos. E que temos muito a aprender uns com os outros. E que temos muito a aprender com os gansos. Então, por favor, Ranier. A pirâmide do aprendizado já é uma coisa que a gente conhece bastante, né? Mas eu botei aí porque eu preciso que a gente perceba o seguinte. O método de aprendizagem passivo, que é o que a gente mais aplica na sala de aula, é o aluno ler, é o aluno escutar o professor, é ele ver um slidezinho, e aí, juntando os dois, é ver e escutar. Existem pessoas sinestésicas, visuais e auditivas. Para cada um perfil desse, você precisa pensar que, se o meu aluno ele aprende escutando, essa aula escutar vai ser boa para o Joãozinho, para a Maria, para o Pedro, mas não vai ser boa para os demais. Então, o que nós mais temos são pessoas sinestésicas num grupo. São aquelas que precisam escrever, que precisam escutar,
que precisam ver, que precisam daquela concretude acontecendo. E aí nós vamos para o segundo, o método do aprendizado ativo. Então, nós temos 95% é ensinar aos outros. Então, eu estou aqui não como palestrante, mas como uma pessoa que vai dividir a experiência com vocês. E 80% praticar e 70% conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir, debater. Então, a gente olhando para essa pirâmide, nós precisamos pensar como está a nossa atuação. Hoje, eu me considero um professor empreendedor, um teacherpreneur. Não sei nem se essa é a pronúncia correta. Mas essa terminologia ela é atual para aquilo que você faz e você, na verdade, você tem uma bandeira. Qual é a bandeira? É ajudar o outro a melhorar, a crescer, a se desenvolver. Pode passar. E aí, todos nós temos uma história de vida. Os gansos têm uma história. Você tem uma história de vida lá onde você está trabalhando, onde você já trabalhou. E aí, eu coloquei essa timeline ali como uma coisa bem interessante. Em 1998, eu comecei com essa história de querer ser um professor que ajuda seus alunos. Né? E aí, em 2008... foi aonde eu tive a primeira oportunidade. Coloque assim o seu dedo. O dedo. Dizem que sorte é esse aqui o símbolo, né? Quando a vontade encontra a oportunidade. Aí eu tenho sorte. Então, a minha vontade de fazer alguma coisa nasceu lá em 2008. Mas não começou aqui. A minha vontade de fazer alguma coisa dentro da educação começou muito antes. Mas eu quero marcar com vocês temporalmente aquilo que me trouxe a esse mundo hoje que eu estou vivendo. Então, em 2008, eu fui contratada por uma IES aqui. E lá, eles me deram a seguinte missão. Eu era professora apenas da educação básica. Professora, a senhora tem coragem de encarar conosco um projeto que é montar educação à distância? Aí eu disse, que bicho é esse? Nunca eu tinha pensado nas tecnologias, eu nunca tinha pensado nem o que significava EAD. E aí, em 2009, eu tive a minha primeira publicação. Tá aqui, vocês não vão rir da minha foto, né? Não tá muito nítida, mas eu era bem mais jovem, né? Então, olha só, o bom é que o tempo vai passar para você também, para quem é jovem. E aí, nessa data aqui, Ranier, você tem como me ajudar com a leitura? Qual é o ano? 2013. Eu fui convidada para palestrar num evento internacional sobre case. E aí, aproveitando que todos nós temos uma história para contar. Mas qual é a história que você quer contar? A história que você está construindo, página a página, ela tem início, ela tem meio, mas aqui em 2019 a minha não acabou ainda não. A de vocês já acabou? Não, né? Então, eu estou vivendo esse momento de 2019. Então, nesse momento ali, eu tiro como um momento que para mim foi muito importante eu poder compartilhar num evento onde estavam ícones da educação inovadora no Brasil. Eles estavam nesse evento. E eu fui convidada pelo órgão de todas as instituições particulares daqui do Estado, para representar as instituições. E olha que legal. Eu não esperava parar nesse lugar aí. Agora eu quero destacar com vocês 2 tempos. 2016 e 2017. Esse tempo na minha vida foi um tempo em que eu achava que eu entrei numa situação em que você entra na depressão. Eu achava que eu não servia para a educação. Sabe aquela crise econômica que chegou? Eu fiquei sem bandeira. Eu fiquei sem
cash na conta bancária. Eu simplesmente não tinha trabalho em 2016. Fui desligada de uma IES grande do qual eu atuava, como coordenadora gestora maior de educação à distância, por mudanças econômicas, por enxugamento de máquina. Não interessa a causa, gente. O que eu quero compartilhar com vocês é que esses altos e baixos na nossa vida, eles acontecem. Para quem não é funcionário público, como eu não sou, que eu abandonei o meu, para quem não é funcionário público, você, de novo, tem que ser professor empreendedor. Para quem é funcionário público concursado, você tem aquilo ali como garantia. Então, em 2016, eu entrei numa crise profissional. Porque eu achava que eu não servia para a educação e que eu estava fora da educação porque eu não tinha habilidades para isso. E aí eu fui acometida de uma doença. Um câncer num local onde você precisa dessa principal ferramenta, que é a voz. Então eu fui acometida de um câncer na tireoide. Então vieram duas coisas ao mesmo tempo. O desligamento, e eu não conseguia mais oportunidade, porque o mercado estava cruel. Ele acelerou agora. Tem mais ou menos 6 meses, um pouquinho que ele deu uma acelerada, deu uma melhorada. E aí eu fui me tratar, né? Fui para a minha cidade, da onde eu vim, para Manaus, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e fiquei lá esse tempo, como uma águia. Uma águia que ela fica ali, ela se trata para poder ela ressurgir. E aí, nesse tempo, foi que eu pude refletir que não era comigo o problema. Mas mesmo que não fosse, eu precisava me ressignificar enquanto profissional. Então, essa é a minha história. E a de 2019, eu estou aqui com vocês. Olha que legal. Pode passar, Ranier, por favor? Cadê meu ajudante? E aí, nesse tempo aí, eu tenho desenvolvido algumas atividades, né? Eu gosto da tecnologia, muito da tecnologia, do você olhar no olho, do você sentir o aluno, você ouvir, da escutatória de Rubem Alves. E essas atividades, elas têm movimentado os espaços por onde eu passo. E eu não estou aqui me promovendo não, gente, é só compartilhando. A ponto de que essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante. Professora, nós estamos abrindo a nossa nova unidade. Nós gostaríamos tanto de ter a senhora no nosso quadro de professores, porque, né? Porque a senhora ajuda na retenção. Então, é legal porque você, enquanto profissional, você começa a observar que o seu trabalho, mesmo que financeiramente ele não esteja lhe rendendo aquilo que você deseja, né? Porque ninguém paga a conta com amor, né? Mas a gente precisa estar nas oportunidades, porque, né, o dedinho, ó. Então, eu disse para ele, olha, simplesmente eu gostaria muito de atender, mas no momento eu não tenho como lhe atender. Ah, professora, fala sério, diz que a senhora vai aceitar. Não, não tem como atender. Eu já estou numa outra atividade, estou fazendo essa consultoria aqui, que eu abri o ano letivo no município aqui do interior, como consultora educacional. Então, é quando a vontade encontra a oportunidade, aí a gente tem muita sorte. E aí, as atividades que eu desenvolvo na educação superior, elas não servem somente para a educação superior, elas servem para a educação básica. Eu já fui professora desde a pré-escola até a pós-graduação, não tem nenhuma série que eu não tenha passado. Então, e eu já fui professora há muitos anos da educação básica. Então, olha só, essas atividades desenvolvidas
né, com os meus alunos, que eu não faço nada sozinha, tem repercutido também de forma... as mídias têm olhado para isso. E ano passado eu participei de muitos eventos na televisão. Eu nunca imaginei parar nesses lugares, porque eu achava que eu não servia para o negócio. E aí, as atividades vão parar nos sites, elas são motivos, né, para que o site da empresa possa se promover, possa promover sua bandeira, né? Então, olha que interessante. Então, o mais legal de tudo isso é que nós podemos muito mais. Por favor, pode passar. E a Revolução 4.0? Eu quero dizer para vocês que naquele evento que eu participei, representando as instituições particulares aqui, a gente estava na 2.0. Olha que interessante. O tempo vai passar. Diga para o seu amigo do lado. O tempo vai passar. Ele vai passar. Para você, para todo mundo. Então, a Revolução 4.0, nós estamos vivendo esta revolução da inteligência artificial e nós precisamos acompanhar tudo isso. E não o tempo passar por a gente parar aqui e ficar parado. Pode passar. Vamos lá. Vamos começar a nossa conversa aqui da sala invertida. Hoje, uma sala de aula, ela tem as cadeiras assim enfileiradas. Então, vamos pensar na estrutura, no desenho da sala de aula. O desenho da sala de aula é um desenho tradicional. Nós não vemos muitas iniciativas de uma sala diferente em termos de estrutura, de visual, de layout. Mas eu quero dizer para vocês que você pode mudar o seu layout. Mesmo que a instituição, ou se é prefeitura, ou se é estado, ou se é particular. Ah, professora, mas a gente, né, quer que deixe assim. Não, mas eu quero que fique assim. Tem um motivo. Então, a sala invertida é uma proposta. O que você faz antes da aula? Você tem os alunos. Você tem os professores que vão preparar os conteúdos. Esses professores compartilham esses conteúdos utilizando tecnologias ou não. E aí, os alunos antecipadamente utilizam e tomam posse desse material, dessa atividade, ou um texto de leitura, um TL, né, que é um texto de leitura. E aí, ele toma propriedade disso antes da aula. Como é que eu estou fazendo isso em algumas IES das quais eu não tenho a ferramenta da IES institucional, quero que vocês entendam. A gente faz o que é básico. É a tecnologia que está à sua mão. Simplesmente compartilha no grupo de WhatsApp. O aluno pega o material online, o texto que eu quero que ele leia, o artigo, a atividade, e aí ele já vem para a sala de aula preparado. Isso dá para fazer muito bem com o meu aluno de ensino superior. Professor, e aí, dá para fazer com o meu aluno de ensino médio, fundamental? Dá para fazer. E se não for com tecnologia, se não tiver o WhatsApp, como por exemplo, na cidade que eu estou fazendo a consultoria, que eu vou usar agora como exemplo, não existe celular, não tem sinal de celular. Não tem antena, não tem, só na cidade. Então, para a zona rural, que são as 28 escolas da consultoria, como é que eu consigo alcançar essa metodologia, se eu quiser incluir uma tecnologia? Então, a sala invertida, ela propõe um conteúdo que você prepara antes, uma atividade. Durante a aula, você vai esclarecer, o aluno vai jogar para o grupo, para o professor as dúvidas, vai compartilhar o conteúdo, as TLs, né? E realizam as atividades práticas. Então, a sala de aula fica para uma atividade prática. E depois da aula? Então, depois da aula, o professor pode continuar aquilo que ele iniciou na sala de aula
para o próximo evento. Ou pode fechar ali mesmo. Então, tem faculdade que eu trabalho que são 3 tempos. Então, eu tenho um encontro semanal só com aquele meu aluno daquele curso. Já a outra, eu tenho 2 tempos e depois na mesma semana mais 2 tempos. Sabe, eu sou favorável aos 3 tempos. Mesmo que diminua a nossa carga horária. Pode passar. Os pilares da aprendizagem invertida. Eu preciso de um ambiente flexível, então nós precisamos estar prontos de que vai ficar meio bagunçado. Aparentemente vai parecer. Um ambiente flexível, uma cultura de aprendizagem. Eu preciso de um conteúdo dirigido, porque o aluno não vai ficar solto. Tem que ter conteúdo, tem que ter base teórica. E eu preciso de um educador que queira inovar, que queira fazer diferente. Pode passar. A sala invertida, basicamente, ela tem esse desenho aqui, ó. Nós temos a sala invertida, aí nós temos as metodologias ativas que estão à nossa mão para serem utilizadas. E nós temos as tecnologias. E no centro disso tem quem, gente? Quem é que está no centro? O aluno. Tem como eu conseguir passar? O aluno. Então, nós temos no centro sempre o aluno, porque uma metodologia ativa, ela precisa de um ator, né, e não um figurante. E o próximo, a sala de aula invertida, ela tem o Flipped Classroom. Então, nós temos aqui as metodologias, a sala invertida que vai se encontrar com as novas metodologias, os novos modos de ministrar aula, os novos modos de ensinar e aprender. E aí, aqui no centro, nós temos, então, as atividades que podem ser realizadas. E no centro, no núcleo, quem é que está no núcleo? Sabe, o ovo, a clara e a gema? Quem é que está na gema? O aluno. Ele é mais importante que qualquer coisa. Ele é o maior ator dessa peça toda, dessa história. E aqui eu tenho, então, a primeira metodologia. Eu não vou aqui ensinar metodologia, eu vou dar exemplo da prática. Então, a problematização. Como foi isso aqui, ó? Só um exemplo, porque eu tenho muito um arsenal de fotos, etc. e tal. E teve um tempo que eu não me preocupava em registrar isso. E agora eu já entendi, nós temos que registrar tudo. Inclusive o MEC agora pede que nós tenhamos evidências. Então, olha só. Aqui, então, era sobre o aniversário de Manaus. Isso aqui na faculdade. Todos os cursos, psicologia, todos que tem, então eu fiz essa atividade. Nós pensamos em fazer uma amostra fotográfica, não das coisas lindas, mas daquilo que nos incomodava. Aí eu perguntei, gente, então vamos começar pelo problema, né? Nós temos um problema, o que nos incomoda? Então vocês estão dispostos a sair a campo para colher as informações? E aí eles colheram as informações. Aí eles imprimiram em modo fotografia e eles fizeram a exposição. E sabe como essa exposição, ela culminou, dentro das etapas que tem a problematização, das 5, culminou numa palestra em que pudemos todos dividir quais as nossas preocupações. Como nós poderíamos construir uma Manaus para o futuro? Com Ulisses Tapajós. Então, foi a culminância. Dentro do arco de problematização, nós precisamos partir da realidade, nós precisamos observar, nós temos pontos-chave, nós teorizamos, porque nós tivemos que ver textos que traziam a problemática, e aí nós tivemos as hipóteses de soluções e a aplicabilidade, que foi o fechamento, quando nós aplicamos no evento, na palestra, que nós convidamos o Ulisses Tapajós para interagir conosco sobre esse tema, que era um problema. Continua, mas o aluno pôde ter esse momento para compartilhar. Então, eu estou vendo aqui que tem uma placa dizendo que eu já encerrei, né? Pois é. E aí, como fica, Ania?
Então, aqui eu tenho um outro exemplo, projeto. Nós temos questões orientadoras. Opa! Nós temos questão orientadora, nós temos conhecimentos que temos que buscar. Aí nós temos também investigação e inovação, né? Porque nós temos que fazer isso. E temos competências do século XXI que precisam ser desenvolvidas no aluno. E aí nós temos o aluno, temos que dar um feedback para ele e ele precisa trazer esse projeto dele para o público. Exemplo. Essa atividade ela aconteceu porque é o seguinte, na disciplina de comunicação organizacional que eu ministro, o aluno se incomoda com certas coisas dentro da IES, né? Dentro da instituição. E aí nós, então, diante desse problema, vamos criar um projeto, então, de que forma é que nós podemos contribuir com esse setor. Então, lancei o desafio. O que é comunicação organizacional? Traga um desenho de casa. Então, começou a tarefa lá em casa. E eu digo, você traga o desenho, tem que trazer, a tarefa tem que vir pronta. Na sala de aula, eu criei um mecanismo de alguns representarem, então, como seriam esses elementos de comunicação necessários no setor. E aí eles fizeram a rodinha, eles não estão orando não, gente. Isso aqui é o ciclo de comunicação perfeito que precisa existir em qualquer setor, em qualquer departamento, em qualquer instituição, órgão, e você para com o outro. E aí, depois disso, eles assistiram um case de sucesso de uma universidade que também tinha um case parecido. E aí, eles puderam ver que isso é possível. E aí, depois do case, a sala vazia. Porque a gente fez o questionário, o que eles iam aplicar, quais as perguntas, para trazer a informação. E aí, depois da informação, eles colocaram no quadro, né, que eles trabalharam em grupos de 5 componentes, e eles colocaram no quadro, então, e sinalizaram com post-it quais os pontos críticos da comunicação naquele setor. E depois disso daí, o próximo projeto, então, que é o projeto, ele partiu de uma problematização e veio parar no projeto, porque a gente pode misturar, tá bom? Pode misturar. Então, dali a gente vai fazer o projeto que ir até uma empresa, observar um setor, observar o conjunto todo e levar a melhoria. Ah, professora, mas o aluno é muito iniciante para que ele consiga fazer isso. Não é, não? Até uma criança na pré-escola, ela precisa começar com isso daqui. Para que a distância da educação básica não seja cruel no ensino superior e depois, quando ele recebe esse diploma, ele não sabe nem participar quando tem uma reunião no setor dele. E aí, cadê o nosso mentor? E agora, as etapas do Just in Time. Então, nós temos ali, né? As etapas do Just in Time, a gente vai utilizar o Storytelling, que é uma ferramenta que eu tenho utilizado muito ultimamente. E ela dá muito certo. Dá certo demais. Hoje aqui eu contei 2 histórias. Quais foram? Dos gansos e a minha história de vida. Então, o Storytelling é uma ferramenta maravilhosa e ela está junto com um termo agora que surgiu recentemente, o Tecnart, que é uma tecnologia mais a arte das histórias. Então, nós podemos usar uma tecnologia para associar aquilo que já era uma tradição e é milenar, né? Porque na pré-escola, na educação básica, aquela lá inicial, né? na creche, o que o professor fala? Vamos fazer uma rodinha? E ali na rodinha, na pré-escola, o aluno tem a oportunidade de contar sobre o fato, sobre a vida, sobre a relação na casa, sobre o que ele gostou nas férias. Eu lembro que um tempo nós fomos criticados porque nós pedíamos para o aluno falar das férias, né? Gente, esses momentos precisam voltar.
Essa tecnologia precisa voltar. E aí, para o storytelling, eu tinha pensado nessa ferramenta aqui, ó. Não vai dar para aplicar, porque já estão dizendo que eu vou ter que finalizar. Olha só, essa ferramenta aqui é muito divertido. O aluno se diverte, a gente junto. É chamada Anchor. Então, localiza aí no app de vocês. Ela é bem facilzinha de manipular. Tanto você consegue como seu aluno. Aí você cria uma dinâmica de grupo, né? 5 componentes. Eu não sei que número que você tem na sala de aula. E aí você pede para ele primeiro criar a historinha fora. Ele escreve a historinha com as cenas da historinha. E aí depois você escolhe, ali ajuda o grupo a escolher alguns membros que vão contar a história com as vozes. E aí você trabalha os elementos da voz, a entonação, mais alto, que hora que você vai dar emoção. Anchor, A-N, Anchor. A-N, ele é lilás. Acharam? Isso, esse aí. É esse aí mesmo. Tipo um microfonezinho. Então, esse Anchor, ele é bem fácil de você manipular, de você utilizar. Então, a primeira coisa que ele vai pedir é o cadastro. Você pode usar o seu Facebook para entrar na ferramenta. E aí, você vai guardar os seus podcasts ali, os seus storytelling. Então, a gente ia aplicar agora, ao vivo e a cores, mas, infelizmente, não vai dar para aplicar. E essas histórias, em junho de 2014, por que elas voltaram a esse século com tanta força? Porque a Copa do Mundo estava acontecendo em 2014. Mas existia um evento ali na duplicidade do evento da Copa que estava acontecendo, que era o Festival Internacional de Criatividade lá em Cannes. Esse festival, ele trouxe as principais marcas do mundo todo, as principais marcas. E as principais marcas do mundo todo, elas queriam só uma coisa. Só uma coisa. Ser compreendido, ser amado e ser lembrado. E aí, para finalizar, a pergunta que eu faço é: ser compreendido, ser amado e ser lembrado é uma tecnologia inovadora? Não é. Mas ela precisa inovar em nós todos os segundos e minutos da nossa vida. Então, nós, aqui na nossa conversa, nós compartilhamos tecnologias que são, né, como ferramentas das techs, e nós compartilhamos tecnologias das quais nós já temos, já possuímos. Então, eu gostaria de perguntar mais uma coisa para fechar. Todos aqui acreditam que aqui pode chover? Ó, professora Elaine, pode chover aqui dentro? Não? Quem acredita que pode chover aqui? Levante o braço. Muito bem, temos aí uns naus que acreditam que pode chover. Então, vejam só. O primeiro movimento, a primeira ação que eu quero que vocês façam é fazer isso aqui, ó. Vamos treinar rapidinho. O segundo movimento é esse aqui, ó. E o terceiro na coxa. Tá, agora a gente vai fechar os nossos olhos e vamos praticar. Vamos botar em prática. Vocês vão só seguir o comando. Fecha os olhos. Primeiro movimento. Mais forte. Começa a ouvir. Segundo movimento. Primeiro movimento. Terceiro movimento. Segundo movimento. Primeiro movimento. E aí, choveu? Então, tudo depende do teu ponto de vista. Então, essa que é a tecnologia, a inovação que eu vim trazer para vocês. Muito obrigada.